Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como é bom, né, estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, depois de um final de semana maravilhoso também em sua presença, um domingo maravilhoso aqui em nossa igreja. E hoje estamos de volta aqui. É muito bom estar com os irmãos aqui presentes. Hoje podendo ver o rosto de todo mundo, né? Poder ver o sorriso aí no rosto de todo mundo, isso é bom demais, né? E noutrora somente as pessoas que nos viam, né? E todo mundo aí com a máscara, e hoje podemos aí contemplar o rosto de todo mundo. Aliás, desde o final de semana, o último final de semana. Que a graça de Deus continue conosco, com você também aí, que está nos permitindo chegar até a sua casa, até o seu trabalho. Que essa noite também seja uma noite de bênção, aí mesmo onde você está. Participe conosco deste culto. Eu quero convidar os amados, por favor, para que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que é justamente a divisa da nossa campanha de missões mundiais. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. E hoje eu quero pensar com vocês, né? A proposta de hoje é nós pensarmos um pouco sobre missões mundiais. Trabalhar um pouquinho sobre esse tema aqui, sobre esse versículo também. Amém? Todos acharam? Eu creio que vai ser projetado aqui também. Se você ainda não achou, você pode olhar aqui no nosso telão. Diz assim o texto: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos? Viva a compaixão. É o tema proposto pela Junta de Missões Mundiais para esse tempo. E eu confesso para os irmãos que eu estava em casa olhando, né, lá no site da Junta de Missões. O lançamento da campanha de missões, na verdade, foi em janeiro, se eu não me engano, no dia 10 de janeiro. E talvez a Junta, não, tenho certeza, talvez não, para Deus não há por acaso. Esse tema, a proposta desse tema não aconteceu agora neste ano. Eu creio que os irmãos já vinham trabalhando desde o ano passado, para que justamente agora, nesse tempo, nesse mês de março, nós pudéssemos estar falando justamente sobre esta palavra, compaixão. Sentimento esse que nós mais estamos precisando viver neste tempo, e é o que menos nós estamos vivendo, justamente a compaixão. Eu creio que seja de conhecimento de todos o que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Uma falta de compaixão, uma sensação que traz para nós um certo desconforto. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso também. Mas o que nós mais estamos precisando para esse tempo é justamente aquilo o que nós menos estamos vivendo. A guerra nos traz tristeza, sim, mas existem outros aspectos para esse tempo em que nós não estamos conseguindo enxergar a compaixão. Quando olhamos no nosso quadro econômico aqui do nosso Brasil, hoje, né, se você chega a um supermercado, ou hoje pela tarde eu e a Geisa estávamos conversando acerca de combustível, uma coisa assim assustadora, um tempo econômico que estamos vivendo, que tem tirado de nós a paciência, e o que é pior, parece que os governantes não estão nem um pouco preocupados com isso, não estão tendo compaixão para com aqueles que mais precisam, que mais necessitam. De contrapartida também, os nossos governantes, a degradação moral, a degradação familiar, quanto têm sido as afrontas em relação à família, em relação a essa instituição maravilhosa que Deus constituiu para nós, e somos frutos dela. E eu fico olhando que não há compaixão para com, e sim somente ataque, mais ataques. Essa semana, a tia da Isa passou para nós acerca de um vídeo que está circulando aí, onde o tema do filme é como se tornar o pior aluno, uma coisa assim, irmãos, horrenda. E eu até aconselho os irmãos, se você não tiver estrutura emocional e espiritual, nem procure saber a respeito de tamanha a degradação moral relacionado à família. E quando nós juntamos tudo isso, irmãos, eu me pergunto, onde é que fica a compaixão das pessoas que estão à nossa frente, das pessoas que estão tomando conta de nós? Tudo isso, irmãos, nós entendemos que, de um lado, nós olhamos para
para a Rússia e a Ucrânia, nós vemos que ali há um conflito armado, guerra por domínio. E eu fiquei tentando entender, eu confesso para os irmãos que ainda não consegui chegar no consenso exato do porquê dessa guerra. Mas tudo nos leva a crer e a entender, com toda a minha ignorância política, de que nada mais é do que poder. Mostrar poder, administrar, ganhar, ter. Nada indiferente a isso. Mas, paralelo, irmãos, a essa guerra que está sendo travada lá na Ucrânia, todos esses primeiros aspectos que eu falei com vocês aqui, que é o que nós estamos vivendo, tudo isso também está relacionado e tem a ver conosco. Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer o seguinte: porque a nossa luta ou a nossa guerra, ela não é contra o quê? Contra a carne e nem sangue, e sim contra quem? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é essa guerra, e é nesse contexto em que nós estamos inseridos. É nessa preocupação que nós estamos inseridos. E é exatamente por conta dessas coisas que a junta apresenta para nós essa proposta de vivermos esta compaixão. De olharmos para essas pessoas ainda com um olhar de compaixão. Não só compaixão, mas também compaixão e graça. E é nessa batalha espiritual, e é nesse campo espiritual, que os nossos missionários estão militando. Que os nossos missionários estão travando guerras e mais guerras espirituais. Para resgatar as pessoas dos laços do maligno e trazer para a maravilhosa luz. Luz essa que nós um dia também recebemos, que foi Cristo Jesus. Então, todo esse contexto, irmão, que nós estamos vivendo, à luz da Bíblia, nós encontramos respostas. A nossa guerra não é a guerra da Ucrânia, a nossa guerra é diferente. E ainda assim, nós precisamos olhar com um olhar de compaixão. Eu encontrei 3 significados para compaixão. O primeiro, sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Esse é um conceito de compaixão. O segundo conceito que eu encontrei, agora bíblico, diz que compaixão é vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Essa é a compaixão, o significado de compaixão na questão bíblica. E compaixão de Deus, diz assim, tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. E isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo, ou seja, graças à morte de Jesus por nós, por um dia Ele ter tido compaixão de nós e ter olhado para nós de uma forma muito mais compassiva, ou seja, a compaixão de Deus. E aí, irmãos, que começa o nosso desafio enquanto igreja, é aí que começa as nossas lutas, as nossas batalhas, em trabalhar essa mesma compaixão de Deus dentro do nosso coração, em nós mesmos, olhar com um olhar mais compassivo, olhar com um olhar de mais compaixão, olhar com um olhar de mais graça. E aí eu tiro desse texto aqui 3 aplicações para o nosso estudo desta noite. O primeiro deles é que a fé em Jesus nos dá uma nova vida. A fé em Jesus nos dá uma nova vida. Versículo 20 que nós lemos, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui começa, irmãos, o nosso desafio, em morrermos para nós mesmos, ou seja, deixar a nossa natureza humana, deixar a nossa natureza pecaminosa, deixar de viver a nossa carne, deixar de viver os nossos impulsos, deixar de viver os nossos interesses, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus.
E à medida em que nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós é justamente a nossa maneira de pensar. A maneira como nós pensamos, a maneira como nós trabalhamos a nossa mente, a maneira como nós fazemos a associação daquilo que vai no nosso coração com aquilo que está em nossa mente. E à medida em que damos liberdade ao Espírito Santo de Deus, uma vez que somos nova criatura, nós precisamos ter agora uma nova maneira de pensar. Pensamento este que, humanamente falando, se formos olhar com o olhar humano, nós não conseguimos entender. Por exemplo, como estamos falando aqui um pouquinho da guerra lá na Rússia, humanamente falando, eu não consigo explicar, mas uma vez nova criatura que eu sou, uma nova maneira de pensar, ainda assim, eu preciso olhar para aquelas pessoas e preciso ter o que por elas? Compaixão. Eu preciso olhar por então o presidente da Rússia e ter por ele o que? Compaixão. Com toda a atrocidade que está acontecendo ali, com todas as mortes, todas as destruições que estão acontecendo ali, ainda assim, eu preciso olhar com compaixão. Humanamente falando, quando nós ligamos a nossa televisão ou ouvimos pelo rádio, automaticamente o que vem na nossa mente, no nosso coração é o quê? Um sentimento de revolta, de indignação, de tristeza, né? De amargura, de rancor, por tudo que está acontecendo ali. Isso numa ótica humana. Mas aí, uma vez que eu sou nova criatura, essa fé que eu tenho em Jesus, ela precisa me fazer olhar e pensar de forma diferente. Nós precisamos entender que mesmo ali, existem pessoas que precisam também ser alcançadas por esta compaixão, por essa mesma graça que chegou a nós. E quando nós falamos nesse modo de pensar, na maneira de nós pensarmos, um novo pensar por sermos Cristo Jesus, porque se assim nós não fizermos, o sentimento de revolta, o sentimento de contrariedade, de indignação, esse entra em nosso coração e nós deixamos de fazer o quê? Deixamos de olhar para aquelas pessoas com um olhar de compaixão. A Bíblia nos traz uma situação um tanto quanto parecida com isso que eu estou falando aqui. Esse fato está registrado lá no livro de Jonas, no capítulo 1, que nós conhecemos bem a história. O Senhor fala a Jonas e manda que ele vá pregar em uma cidade. Jonas, por sua vez, ele faz uma leitura, como eu disse, humanamente falando, embora sendo profeta, um homem de Deus, ele faz uma leitura humanamente falando e prontamente o que ele faz? Ele não se dispõe a ir até aquela cidade. No seu julgamento, a sua maneira humana de ver, aquelas pessoas não mereciam salvação. Na minha Bíblia, na introdução da minha Bíblia, diz assim: no livro de Jonas, conta-se uma história de um profeta desobediente e sem compaixão. Começa dizendo assim a introdução: Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, a capital do grande império da Assíria, nação inimiga do povo de Israel. Mas Jonas não foi anunciar a mensagem de Deus naquela cidade. Nínive era uma cidade deplorável. Eu imagino, que o que está acontecendo aqui na Rússia não chega nem perto do que acontecia lá em Nínive. Um povo sanguinário, o texto vai dizer que eles eram sanguinários. Lá em Naum, você não precisa abrir, no capítulo 3, versículo 1, quando ele vai falar acerca dessa cidade de Nínive, ele começa dizendo assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Ele está falando da cidade de Nínive. E automaticamente Jonas, sabendo de tudo isso, ele endurece o seu coração. Endurece seu coração ao ponto de achar que aquelas pessoas não são dignas desta mesma compaixão. Humanamente falando, na visão dele, aquele povo não merecia. E ele não vai. No primeiro momento, não.
No capítulo 1, versículo 2 de Jonas, vai dizer assim: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É o Senhor mandando Jonas ir. E o texto que nós conhecemos vai retratar que Jonas faz o quê? Ele foge da presença do Senhor como se pudesse fugir da presença do Senhor. E não atende àquilo que Deus havia ordenado para ele. E o texto vai continuar e vai dizer que depois que ele passa por todo aquele processo, quando ele chega e prega, acontece justamente aquilo que ele temia que acontecesse. Todo o povo se converte, todo o povo abre o seu coração e aceita o Senhor. Da mesma maneira, irmãos, quando somos nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos mudar a nossa maneira de ver. Não deixar que apenas o nosso lado humano tome conta do nosso coração e das intenções dele, não. Precisamos amadurecer dentro do nosso coração o quê? Um olhar de compaixão. Tudo isso, irmãos, volto a dizer, porque a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue. A nossa batalha, a nossa peleja, ela é o quê? Ela é espiritual. As pessoas precisam de alento espiritual, as pessoas precisam conhecer acerca dessa verdade que é Jesus. Abrir o seu coração e se converter a Ele. E quantos não são, irmãos, os campos de batalhas espirituais ao redor deste mundo? Quantos não são? Quantos países que são fechados para o Evangelho? E quantas pessoas carecendo ouvir deste Evangelho? E quantos também não são os missionários que estão ali nesta peleja, labutando, trabalhando em prol dessas pessoas, vivendo esse novo nascimento em Cristo, deixando ser levado por Ele, trabalhando e muito bem em seu coração a compaixão, sendo levado, vivendo esta compaixão. E é isso que nós estamos precisando também, irmãos, de vivermos com mais intensidade esse novo nascimento, essa nova vida, essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de agir. O texto começa dizendo: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Ou seja, toda a minha maneira de agora pensar e agir precisa ser diferente. E eu preciso olhar com um olhar de compaixão. Não só olhar com um olhar de compaixão, mas viver esta compaixão. Como o próprio Deus, aqui no significado aqui, em relação a Deus, olhar de uma forma mais o que? Compassiva, com mais compaixão para com estas pessoas. Porque muitas delas não recebem, muitas delas o Evangelho não chega, não é nem mesmo, na grande maioria, por causa delas. Em muito por causa dos seus governantes, em muitos por causa da religião que é pregada naquele país ou naquele lugar. Ou seja, muita coisa, irmãos, muita coisa que impede que o Evangelho chegue até essas pessoas. Mas para a honra e glória de Deus, ali existem homens e mulheres que têm olhado de forma diferente, que têm vivido de forma diferente, que têm pensado de forma diferente e têm agido de forma diferente. E nós podemos viver isso também, mesmo distante, mesmo aqui no nosso Brasil. Nós sempre falamos aqui, né, tanto em missões mundiais quanto nacionais. O nosso campo missionário, às vezes, é mais perto do que a gente imagina. Nós não precisamos, às vezes, nos deslocarmos para um lugar tão distante, para uma outra nação, para um outro estado. O nosso campo missionário, às vezes, é ali mesmo, onde o Senhor tem nos colocado. E é ali que nós precisamos viver essa nova criatura, esse novo ser, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de olhar. A segunda ideia, irmãos, seguir os passos de Jesus deve ser a nossa vocação. Versículo 19, por favor.
Seguir os passos de Jesus deve ser a nossa vocação. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. A nossa vocação, irmãos, a palavra vocação, ela é derivada do termo que vem do verbo do latim vocare, que quer dizer chamado. Chamado, a vocação, chamado. Uma inclinação, uma tendência que nós temos, uma habilidade que nós temos e que o Senhor nos dá. Eu não tenho dúvida de que cada um de nós, tanto aqui presente quanto na transmissão, tem um chamado para alguma coisa. O Senhor te chamou para alguma coisa. Eu não sei qual é a responsabilidade que você tem diante do Senhor, mas você tem um chamado diante do Senhor. E lá em 1 Pedro, você não precisa abrir, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor já começa nos chamando, nos tirando do lodo, do charco de lodo, do pecado, e nos chamando para a sua luz, nos trazendo para a sua luz. É essa a ideia aqui. O Senhor nos chama das trevas. Mas à medida em que o Senhor nos chama, à medida em que o Senhor nos tira das trevas, Ele não quer que nós fiquemos agora apenas vamos dizer assim, numa zona de conforto. Agora estou salvo, seguro e transformado. Não, amém por isso. Mas não é só isso que Deus quer para nós. Ou seja, não é só isso que Deus quer de nós. A vocação que o Senhor tem para nós, o chamado que Deus tem para nós, sobretudo, é para que nós venhamos pregar o seu Evangelho. De que maneira, pastor? Não somente pregando, mas vivendo o Evangelho. A nossa vida precisa ser uma pregação. Pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso ou aquilo. A minha vida, a nossa vida precisa ser uma mensagem pregada por onde quer que nós passemos. Isso é fato. Ou seja, todos nós temos um chamado. E para seguirmos os passos de Jesus, que é a nossa vocação, seguir os passos de Jesus, para isso que nós fomos chamados. E aí entra um segundo desafio que não é tão fácil assim. Seguir os passos de Jesus não é tão simples assim, não é tão fácil assim. E eu tiro aqui duas aplicações, ou melhor, duas implicações. A primeira delas, para seguirmos os passos de Jesus, primeiramente, nós precisamos viver para Deus, única e exclusivamente para Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24, o próprio Jesus convida, dizendo assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tá? Tome a sua cruz e vem comigo. O verso 25 vai dizer assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, viver para Deus. Viver para Deus. E esse viver para Deus, irmãos, em primeiro ponto, nós precisamos querer. Eu preciso querer viver para Deus. Isso é pessoal, isso é intransferível, sou eu e Deus, eu preciso querer viver para Deus. Porque isso implica em muitas coisas, irmãos, como eu falei. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, negue-se e siga-me. E como, irmãos, às vezes nós, o segundo ponto aqui vai falar sobre esse crucificado em Cristo, e como às vezes ressuscitamos o velho homem. Não nos entregamos totalmente a esse Deus, não nos entregamos totalmente àquilo que Deus quer de nós. Ou seja, nós precisamos querer, nós fomos chamados para isso, para seguir, para viver para Deus, mas eu preciso querer. Nós precisamos querer, porque se eu não quiser,
de nada vai adiantar. A segunda ideia, nós temos que ter a consciência de que a caminhada ela é longa, ela é árdua. Ela não é fácil. E aí eu começo a olhar e pensar nos missionários que estão lá no campo, as pessoas que estão fora da sua casa. Negar-se a si mesmo, negar a sua nacionalidade, negar a sua família, deixar tudo isso e seguir. Deixar a sua cultura, a sua raça, o seu povo e seguir. Deixar o seu eu, os seus interesses. Não é? E quanto mais pobre é a região, quanto menos recursos tem a região, mais o missionário ele fica impactado com isso, mais ele sente. Mas aquelas pessoas, homens e mulheres que estão ali, são novas criaturas em Cristo Jesus, com uma nova maneira de pensar. De pensar. Nesse mês de junho ou julho, não sei se está certo, a nossa caravana lá em Manaus, caravana missionária. Se você não foi, por favor, faça um esforço para ir, se você ainda não foi. É quando nós chegamos ali que nós nos deparamos com uma realidade totalmente fora da nossa realidade. E aí nós olhamos e não conseguimos entender o porquê. Como é que essas pessoas largam tudo e vão para ali? Esse é o deixar, negue-se e venha. Essa semana eu conversava com uma pessoa acerca da nossa caravana, e eu me lembro, pastor, ficou muito gravado na minha mente, quando nós fomos numa comunidade, quando eu fui na caravana, né? Lá no Japim era o nome do lugar, lá no finalzinho, quase no final, o barco só fazia a curva e voltava, não tinha como voltar. E lá estava uma menina, me falha agora o nome dela, que ela era daqui, de Nova Iguaçu. Estava lá, irmãos, uma simplicidade tremenda. E à medida que nós estávamos saindo de lá, que o barco vinha recuando de lá, a cena que ficou gravada na minha mente ali, porque as pessoas receberam o tratamento odontológico, receberam tudo ali, e todo mundo voltou para a sua lida, para a sua vida. E ela ficou sozinha naquele lugarzinho. Não sei se o pastor lembra, se ele estava lá naquele momento ali. Ela ficou sozinha, parada ali, acenando para a gente, para o barco. Todo mundo aqui do lado de cá, quem estava próximo, chorando, é claro. E eu pensando comigo mesmo, como assim, Senhor? Como assim, Deus? Deixar tudo e ficar num local totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, um povo totalmente diferente. Tudo isso por amor ao Evangelho. E é isso que é o viver para Deus. E eu tenho que querer, irmãos. Eu tenho que querer. E aquela cena ficou gravada na minha mente por muito tempo. E sempre que eu lembro da viagem que eu fiz, me vem na memória, até porque nós conversamos. Uma vida que ela tinha, sem contar a própria Germana e o André, né? A vida estruturada que eles tinham em São Paulo. E largaram tudo, irmãos, para viver para Deus. E é isso, irmãos, seguir o passo de Jesus, esse chamado, essa vocação que nós temos. Eu sei que muitos aqui talvez não tenham esse chamado de estar no campo missionário. Eu entendo, nós entendemos isso. Mas existem pessoas que estão ali, por nós, pela nossa instituição batista, pregando o amor de Deus. E nós precisamos estar aqui, vivendo para Deus. Da mesma forma, temos que ter essa consciência, irmãos, de que não é fácil, para eles não é fácil. E aí o nosso olhar de compaixão, no meu entendimento, ele passa agora a ter um duplo sentido. Eu preciso olhar com compaixão para as pessoas que precisam receber a esse Jesus, receber a mensagem salvadora de Jesus, e também daqueles homens e mulheres que estão ali, vivendo para Deus. Que não é fácil, irmãos, mas eles estão ali. O terceiro ponto, a terceira ideia aqui rápida este é o passo mais importante que damos quando decidimos seguir os passos de Jesus. Essa é a decisão mais sábia que nós tomamos quando decidimos seguir nos passos de Jesus. Vivermos única e exclusivamente para Ele. Irmãos, eu sei que quando eles vêm aqui, quando eles contam, nós ficamos maravilhados, né? Volto a dizer, se você puder ir com a gente aqui, por favor, vá lá em Manaus, depois você volta, dê o seu testemunho aqui, viva, para depois você... E aí você vai entender o que estamos falando aqui, irmãos, sobre esse
viver para Deus, única e exclusivamente para Deus, tomado de imensa compaixão por aquelas pessoas que ali estão. E aí o nosso olhar agora ele precisa ser de dupla compaixão. A segunda ideia, a segunda implicação sobre esse nosso aqui, seguir os passos, sobre a nossa vocação, é estarmos crucificados com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Estar crucificados com Cristo significa não sermos mais escravos do pecado. Não sermos mais escravos do pecado. E nesse contexto ao qual nós estamos falando aqui, que tipo de pecado, irmãos? Se nós não estivermos sepultados com Cristo, crucificados com Cristo, o primeiro pecado que entra em nosso coração é a indiferença em relação àquelas pessoas que estão fazendo o quê? Partindo, morrendo, sem Cristo e sem salvação. Pecado da falta de amor para com aquelas pessoas. Pecado pelo egoísmo, em não se preocupar com aquelas pessoas. Pecado pela falta de compaixão, por não se preocupar com aquelas pessoas. A nossa vocação, em nossa vocação, esse estar crucificado com Cristo precisa estar inserido na nossa vida, de sermos uma nova criatura, de não deixar que o pecado domine o nosso coração, que a indiferença ou que a distração tome conta do nosso coração e nós não venhamos estar atentos às necessidades das pessoas que precisam de Cristo. E essa necessidade aqui, ela vai muito além daquilo que nós trabalhamos e fazemos com muito louvor, que é o que comer e o que beber. Essas pessoas precisam da água da vida. Essas pessoas precisam de salvação em Cristo Jesus. E é isso que os missionários estão ali levando aquelas pessoas. E é isso que nós que estamos aqui precisamos trabalhar bem e muito bem dentro do nosso coração, em que agora nós estamos crucificados com Cristo. O pecado da indiferença, o pecado da falta de amor, do egoísmo ou da falta de compaixão, esse não pode fazer parte mais da minha vida, dessa nova criatura que eu sou, desse novo ser que nós somos. Não pode, porque agora nós fomos e estamos crucificados com Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, para seguir os passos de Jesus, fazer aquilo que Jesus fez, pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu e termos compaixão assim como Jesus teve. A terceira e última ideia que eu quero pensar com vocês, rapidamente, por favor, agora vamos lá em 1 João, capítulo 1. E eu entendo ser esse terceiro ponto aqui, eu entendo ser o complemento de uma vida missionária. Eu entendo ser esse também aqui o complemento de uma vida espiritual. A terceira ideia aqui é permanecer em Jesus Cristo é o segredo da alegria. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Para que a nossa alegria seja completa. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que esse é o desejo do nosso coração. E eu pergunto para você, para que a sua alegria seja completa, o que falta na sua vida? O que é que falta no seu coração para que a sua alegria seja completa? Indiferente daquilo que nós pensamos, no quesito material, que é bom, nós entendemos, mas para que a sua alegria seja completa. No meu entendimento, irmãos, não existe alegria maior de que conseguir ver toda a minha família salva em Cristo Jesus. De que conseguir ver todos os meus amigos salvos em Cristo Jesus. De poder ver toda a cidade a qual nós moramos salva por Cristo Jesus. De poder olhar para o nosso Brasil e ver todo o nosso Brasil salvo por Cristo Jesus. De olhar para o nosso mundo num todo
e ver todo o nosso mundo salvo por Cristo Jesus. Por isso que eu digo que essa é a ideia e a intenção do missionário que está no campo, da igreja que está aqui pregando, irmãos. Para que essa alegria seja completa, irmãos. Para que a nossa alegria seja completa. No meu ponto de vista, no meu entendimento, essas coisas precisam acontecer. A salvação precisa chegar a estas pessoas. E é isso que ele diz, essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. No versículo 3, ele vai dizer assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente, ou seja, assim como eu recebi, assim como eu sou salvo em Cristo Jesus, as pessoas da minha família possam ser também. As pessoas com quem eu convivo possam ser também igualmente salvas. Ele continua, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, permanecer em Jesus Cristo. E a nossa alegria, irmãos, pelo menos precisa ser assim. Ela não pode ser completa enquanto pessoas, vidas, ainda estão descendo à sepultura sem Cristo e sem salvação. Isso precisa causar em nós um certo desconforto com essas pessoas que estão partindo sem Cristo e sem salvação. O ímpio que parte deve entristecer o nosso coração. Nós precisamos ficar tristes com isso, irmãos, porque entendemos que é mais uma vida que está sendo ceifada sem Cristo e sem a salvação. E aí nós precisamos, irmãos, o segredo da nossa alegria é permanecermos em Cristo. Uma vez permanecendo em Cristo, persistindo em quê? Na pregação do Evangelho. Para quê? Para que, de forma igualitária, igualmente como foi o versículo que lemos aqui de 1 João 1:3, essas pessoas também possam ser alcançadas pela graça de Cristo Jesus. É nossa responsabilidade, irmãos, minha e sua, de pregar o Evangelho. É nossa responsabilidade de termos compaixão para com essas pessoas também. É nossa responsabilidade pregarmos esse Jesus. Lá em 1 Pedro, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, e a vida se manifestou, ou seja, Jesus, o verbo se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, ou seja, anunciamos este Cristo, pregamos esse mesmo Cristo, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Manifestada a nós, volto a dizer, não para que ficasse retida, não para que fique retida comigo, com você, com os missionários, não. Para que da mesma maneira, este mesmo sentimento, esta mesma pregação, esta mesma boa nova, chegue também a outras pessoas, cheguem também a outros povos, cheguem também a outras línguas, cheguem também a outros estados, a outras cidades, não importa. O importante, irmãos, é permanecermos em Cristo, para que a nossa alegria seja completa, para que todo mundo ouça falar desse Jesus maravilhoso. E o desejo do nosso coração é que, uma vez ouvindo, essas pessoas possam abrir os seus corações e aceitarem a Jesus. E aí nós sabemos, irmãos, que isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas é um desejo do nosso coração para que a nossa alegria seja completa. E se almejamos isso, o que nós precisamos fazer? Arregaçar as mangas e ir fundo, ir ao campo. Com a graça de Deus, tem pessoas que estão lá, que é o propósito de hoje aqui, missões mundiais. Temos pessoas que estão lá, mas temos a igreja que está aqui, orando, trabalhando, labutando, em prol daquelas pessoas que estão ali. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, irmãos. Que o sentimento de compaixão possa tomar conta do nosso coração, num todo, e que juntos possamos viver essa compaixão aqui na Igreja Batista Central em Campo Grande.
que nesse tempo de campanha, de missões mundiais, toda a igreja possa estar envolvida, para que juntos possamos viver essa compaixão e dar todo o suporte necessário para aqueles que estão lá pregando esta mesma compaixão para aquelas pessoas. E que no nosso campo missionário, nós possamos continuar também olhando com um olhar de compaixão. 3 ideias. Em Jesus nós temos uma nova vida, um novo jeito de pensar, de agir e de proceder. Todos nós temos uma vocação, temos um chamado para seguirmos os passos de Jesus. O primeiro deles, viver para Deus. Que o nosso tempo, a nossa vida, seja toda dedicada a Ele. E, em segundo lugar, estarmos crucificados com Cristo, não deixando o pecado ter vez em nosso coração, criar volume em nosso coração. E a terceira ideia, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos permanecer em Cristo e investirmos muito mais na pregação do Evangelho, a começar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação e no nosso mundo. Aí sim, irmãos, a nossa alegria vai ser completa. Assim como Lucas diz, capítulo 15, 7, que a alegria nos céus, quando um pecador se arrepende, há tristeza também quando um se perde. Então, para que a nossa alegria seja completa, que nós possamos pregar incessantemente, sempre com um olhar de compaixão. Amém, irmãos?